Pessoal, muito se fala em modulação de efeitos na revisão da vida toda, porém poucos buscam a fonte da modulação de efeitos. Eu acho que isso é fundamental para ver se haveria alguma chance, algum cabimento de se aplicar uma modulação de efeitos na revisão da vida toda. Eu falo isso porque o nosso Código de Processo Civil regulamenta essa matéria. E eu quero nesse vídeo esclarecer esse assunto para você. Bom, pessoal, essa é uma preocupação porque nos embargos de declaração, esse foi um dos pedidos do INSS para que o Supremo analisasse a possibilidade de modulação de efeitos na revisão da vida toda, mitigando o seu alcance. Mas seria cabível, processualmente falando, essa modulação de efeitos nesse processo? Para responder isso, ninguém melhor do que o artigo 927 do Código de Processo Civil, o qual eu lanço na tela agora para você. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. O artigo 927, pessoal, ele é muito claro em falar que na hipótese de alteração do entendimento dominante, ou seja, o tribunal vinha decidindo, no caso, o próprio Supremo Tribunal Federal, tinha um entendimento a respeito dessa matéria, né, antes de ir à repercussão geral, num sentido específico, e depois ele alterou esse entendimento no ato do julgamento. Ou seja, foi uma surpresa aquele julgamento. Até então esse tribunal não tinha esse entendimento nesse sentido e passou a ter. Mas, pessoal, o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal é que houve, na verdade, uma manutenção do entendimento do Supremo com relação a esse assunto. E eu digo isso porque esse tema, o tema 1102, ele tem uma correlação muito grande com o tema 334 do Supremo Tribunal Federal, que julgou o melhor benefício, o direito ao melhor benefício, tanto no aspecto concessório, quanto também sob a ótica de revisão. Então, pessoal, por que a gente fala dessa correlação muito estreita entre o 1102 e o 334? Esse julgamento do tema 334 se deu lá em 2013, sob relatoria da ministra Ellen Grace, e lá, pessoal, nesse tema, o que ficou definido? A opção também ao beneficiário, ao segurado do INSS, de optar pelo melhor benefício, inclusive no tempo e no espaço, porque em razão das alterações legislativas e tendo implementado os requisitos a partir de um marco temporal, mesmo que esse segurado não tenha exercido o direito, ou seja, formalizado um requerimento de concessão do benefício, ele poderia lá na frente fazer simulações para trás em qual período encaixaria, qual período caberia a concessão do melhor benefício, do benefício de valor mais alto, mesmo que nessa época ele não tivesse formalizado o requerimento administrativo. Em outras palavras, isso nada mais é do que dar ao segurado o direito de opção pelo melhor benefício, muitas vezes amparados pela melhor norma jurídica. Portanto, pessoal, isso demonstra que desde 2013 o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no mesmo sentido que agora ele se posicionou ao final de 2022 no julgamento, na verdade no segundo julgamento na Corte Suprema do país, dando ao segurado, dando ao aposentado o direito de opção pela norma mais vantajosa. Portanto, não houve alteração de entendimento e, pautado no artigo 927 do Código de Processo Civil,
não poderia dessa forma haver agora em sede de embargo de declaração, modulação dos efeitos na revisão da vida toda. E para finalizar, pessoal, isso que eu estou falando tem muita pertinência porque a revisão do melhor benefício, o tema 334, ele serviu de plano de fundo nesse julgamento da revisão da vida toda, tema 1102, tanto que vários ministros, no decorrer dos seus votos, citaram o tema 334, fundamentaram também seus posicionamentos em cima, pautados, embasados no tema 334 de 2013. Pessoal, e nesse momento eu te convido a dar um pulinho lá no nosso site ocadvogados.com.br, onde nós temos muitas matérias interessantes de direito. E aí, pessoal, também temos um canal de comunicação. Se você precisar, quiser falar conosco, nós temos lá no nosso site o canal do WhatsApp, onde você vai falar diretamente com a nossa equipe, tá certo? E será para nós um prazer. Pessoal, muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.